Boa tarde, meus amores, bem-vindos para mais uma aulinha nossa de geronto, né? Ou de saúde do idoso para nossa outra turma. Sim, gente, eu uso a mesma aula para duas turmas diferentes, tá? Porque eu acho que eu já havia explicado isso para vocês antes. A grade de saúde do idoso e de geronto é praticamente a mesma. Muda lá no finalzinho, onde saúde do idoso tem home care e geronto não tem, tá? E então por isso eu uso a mesma aula para as duas turmas. Por isso que às vezes eu gravo um vídeo para as duas salas, então às vezes eu falo geronto, gente, mas a turma de saúde do idoso também é a mesma aula, tá? Ok? Então nós temos a aula de hoje a iatrogenia nos idosos, tá? Que são os principais erros que acontecem quando a gente fala sobre idosos, os cuidados com idosos. E a gente vai estar discutindo um pouquinho hoje sobre isso. Então qual que é a definição? Vem do grego a palavra iatrogenia, tá? Sendo que iatro significa médico, geno é o que produz e ia, doença, tá? Então seria nada mais, nada menos do que o médico que produz uma doença. Só que quando a gente fala de médico aqui, engloba toda a equipe de saúde, tá? E através de alguma atitude nossa, o paciente acaba tendo algum outro dano que não deveria estar acontecendo normalmente. Então, ele fala que a afecção decorrente da intervenção, né, ou seja, um problema instalado por causa do meu cuidado, da minha intervenção em cima do meu paciente, tá? Pode ser diagnóstica ou terapêutica, do médico ou enfermagem e pode estar tanto certa como errada. Quando ele fala diagnóstica ou terapêutica, significa o diagnóstico errado, por exemplo, feito pelo médico, de o paciente estar com uma patologia e ele dizer que é outra, tá? E a terapêutica, os cuidados em si, que a gente vai estar discorrendo certinho ao longo da aula, tá? Ela pode ser justificada ou não, tá? Resultando em consequências prejudiciais, então, para a saúde do meu paciente. Então, iatrogenia, gente, é sempre aquele erro que acontece que vai causar algum dano para o meu paciente, tá? Só para vocês terem uma noção, a iatrogenia é tipo assim, eu sei fazer, só que na hora de eu fazer eu faço errado, tá? Pode ser tanto propositalmente como não proposital, tá? Se for proposital, aí já é uma coisa mais chamada negligência, que é aquele erro que eu sei que eu não posso cometer, mas eu cometo. Aqui não, tá? Aqui eu faço erro e ele pode ser sim proposital ou não, mas eu acabo dando um dano. Ele pode ocorrer também devido à omissão da minha conduta. Então, por exemplo, eu vou lá, aplico uma medicação errada no meu paciente e sei que apliquei errado e fico calada, tá? Isso é uma iatrogenia. Fora que isso também é uma negligência, né? Porque eu sei que eu fiz errado e fiquei quieta. Infelizmente, ela é pouco estudada e documentada, tá? Os serviços médicos não costumam adotar, então, protocolo ou alguma escala para prevenir, então, a iatrogenia, tá? A gente fala muito do risco de quedas e tal, mas a iatrogenia, que é esses erros, né, que podem ou não acontecer, eles não têm nada que previna, tá? E quais são os fatores, então, predisponentes para acontecer uma iatrogenia? Então, pode ser modificações determinadas pelo envelhecimento, tá? Então, aqui, não necessariamente eu preciso ter um erro da equipe de enfermagem. Às vezes, o meu próprio idoso, ele apresenta características que podem levá-lo a sofrer uma iatrogenia. Calma que eu vou explicar. Então, aqui, modificações determinadas pelo envelhecimento. Todo organismo vai sofrendo alterações, né, provocadas pelo envelhecimento, levando a uma maior vulnerabilidade do meu indivíduo a diversas formas de agressão. Então, aqui, por exemplo, eu coloco para vocês o meu idoso que está com enfraquecimento muscular. Então, ele já tem uma dificuldade de andar. Esse idoso, ele é mais propenso a sofrer uma queda no hospital? Com certeza. E a partir desse momento que acontecer essa queda vai ser uma iatrogenia. Só que ela é uma iatrogenia determinada pelo meu envelhecimento. Já tem um fator ali que me predispõe a sofrer essa iatrogenia, certo? Tem a maior incidência dos processos patológicos também, tá? Que é o maior número de doenças, maior necessidade de exames diagnósticos, maior necessidade de medicamentos, tá? Então, por exemplo, é aquele
idosinho que ele já tem uma diabetes, ele já tem uma hipertensão, ele já faz uso de diversas medicações e aí ele vai ser lá internado no meu hospital. Tem chance maior dele ser trocada a medicação dele? Tem. Porque uma coisa é você cuidar do medicamento de um paciente que toma 2 medicações. Outra coisa é você prestar o cuidado, a assistência de 10 pacientes e um deles ser esse meu idoso que toma 10 medicações diferentes. Eu posso errar alguma dessas medicações? Pode acontecer. E aí é onde eu falo, a iatrogenia ela pode ser, ser proposital ou não proposital. Nesse caso, se eu troco essa medicação, não é porque eu quis, é por causa que a minha situação influenciou, entendeu? É basicamente isso, que é essa maior incidência dos processos patológicos que eu falo. E aqui até eu citei como exemplo mesmo o erro da medicação. Aí eu tenho os meus procedimentos diagnósticos e terapêuticos invasivos. É aquele meu idosinho que, por exemplo, tem um problema no coração e precisa fazer um cateterismo. É aquele meu idosinho que tá com câncer e precisa fazer uma quimioterapia, tá? Então, pode acontecer erros específicos com esses exames, que eu vou citar mais pra frente, que vão gerar iatrogenias, mas estão relacionadas às terapêuticas invasivas que aquele meu paciente precisa naquele momento. Por exemplo, eu tô com um paciente com um sangramento, eu preciso descobrir de onde vem aquele sangramento, então eu preciso de um exame mais invasivo, entendeu? Porque aqui não vai ser um raio-x que vai me mostrar onde está esse sangramento, tá? Aí eu tenho as modificações na farmacocinética e farmacodinâmica, tá? Que é natural do meu processo de envelhecimento. É onde vai ocorrer então as minhas alterações na absorção do meu fármaco, tá? Na distribuição do meu fármaco, o metabolismo e eliminação dos meus medicamentos, tá? Então aqui, por exemplo, é aquilo que eu já tinha falado pra vocês nas outras aulas. Às vezes eu tô colocando uma medicação no meu paciente, ele é um idosinho, ele não tá conseguindo absorver exatamente o efeito daquele remédio. Então, às vezes eu preciso dar uma dose muito mais alta para fazer efeito no meu paciente aqui, tá? Porque o organismo dele já não absorve mais. Aí, por exemplo, neste caso, o que acontece? Se eu dou uma dose muito além, eu causo então uma intoxicação por fármacos, tá? Que a gente fala, que é uma dose excessiva de uma determinada medicação, que é uma iatrogenia. Além disso, a minha eliminação do meu medicamento também está deficiente, então eu demoro para absorver. Quando eu absorvo, eu não consigo eliminar o que era de excesso para sair do meu corpo. Então eu fico acumulando aquilo dentro do meu corpo, tá? Então é onde acontece o acúmulo de fármacos no meu corpo, tá? Devido a essa dificuldade de metabolismo e eliminação. E aí o que isso pode me gerar, Pro? Alterações renais, tá? Só que aqui a única coisa que a gente pode considerar uma iatrogenia seria o excesso de medicação. Porque eu fiz um diagnóstico errado, tá? Ou senão eu apliquei um remédio, tipo, o médico tinha prescrito 0,3 e eu fui lá e injetei 1 ml no paciente. Eu tô errado, isso é uma iatrogenia, tá? O acúmulo de fármaco e as alterações renais, eu não posso considerar como iatrogenia porque isso é coisa do meu corpo. Ninguém tem como prever o quanto que meu idoso vai absorver ou não daquele fármaco, tá? Aí tem a maior sensibilidade do meu órgão efetor, que é justamente essa questão que eu tô falando, que é onde pequenas doses de medicação já podem fazer um efeito absurdo, porque eu tenho esse processo de absorção alterado dentro do meu organismo. Então eu tenho tanto o paciente que por causa da absorção não reconhece meu fármaco, como eu tenho o meu idoso que vai estar com isso totalmente alterado ao ponto de 0,1 ml fazer um efeito absurdo nele. É o caso do uso do benzodiazepínico e os meus digitálicos, tá? Que vai acontecer então gerar minha superdosagem, tá? Que leva a minha intoxicação por fármacos, tá? Que é quando, novamente falando, eu tenho um excesso de medicação no meu corpo. E aí eu tenho um uso incorreto também da minha medicação, que foi aqueles outros casos que eu falei, em casos que o idoso ele tem deficiência visual, então você fala pro seu João, você vai tomar losartana,
Quando vê, ele tá tomando um AS porque ele não tá enxergando direito, entendeu? Ou um déficit de memória, que é justamente isso. Seu João, você tem que tomar lorzetana de manhã e à noite. Aí daqui a pouco ele tá tomando de manhã, à tarde, à noite, de novo, porque ele não lembra se ele tomou, tá? Ou se não, fazendo uma própria troca de medicação mesmo, como eu tinha falado anteriormente. Tudo isso são iatrogenias. Mas aqui a gente foca muito na iatrogenia quando é o meu cuidado para o próximo, tá? O uso incorreto da medicação, ela pode acontecer tanto dentro do hospital quanto em casa. Se ela é feita pelo próprio paciente, não deixa de ser uma iatrogenia de alguém, porque alguém deveria estar acompanhando a medicação desse paciente, tá? E quais são as maiores causas, então, de iatrogenia, né? Ou seja, quais são as maiores iatrogenias acometidas no meu idoso? Então, é a conduta do médico ou de outro membro da equipe, tá? E aqui, quando eu falo da conduta médica ou membro da equipe, é a conduta errônea, tá? Não é o cuidado certo, é sempre o erro, tá? Então, por exemplo, a atitude do médico pode despertar diversas reações no meu paciente. Vamos pensar assim, eu tenho um paciente, um idosinho que acaba de descobrir que ele tá com câncer. O médico pode chegar nele e falar assim, sem família, sem nada, você tá com câncer? Você vai morrer? Isso seria certo? Não. Então, tudo a gente tem formas de dizer, tá? A maneira como o médico escuta, tá, o paciente, como ele examina, solicita exame, explica a situação ao paciente, são decisivos no andar do meu tratamento. Tem aquele caso também, que é muito comum em UPA, que você chega lá e fala, eu tô com diarreia e vomitando. Tá com virose. Tudo é virose. Não colocou a mão em você. É virose. Às vezes você não tem nada de virose. Às vezes você tá com, lá, sei lá, uma pancreatite, alguma coisa do gênero, e o povo tá falando que é virose. Então, né, o médico, ele teria o certo que examinar o paciente. Quanto ao exame, gente, eu vou tirar um pensamento que todo mundo tem. A gente tem uma mania de pensar que o médico bom é o médico que pede exame. Nem sempre. Tá? Até mesmo porque raio-x, por exemplo, a gente vai falar aqui pra frente, tem muitos danos. Então, a gente deve evitar. Então, gente, o médico bom é aquele que só pelo olhar clínico e o exame físico, que seria, né, escutar um coração, ver uma pressão e conseguir chegar no diagnóstico certo, isso seria um médico bom, tá? Não necessariamente o médico bom é aquele que te pede 1 bilhão de exames, tá? Mas isso é só parênteses. Se o médico, então, não examina corretamente o meu paciente, pode fazer o diagnóstico errado e submeter o paciente a exames desnecessários. Para você ver como é importante, então, uma boa clínica, tá? Porque não adianta fazer um monte de exames para, sei lá, luxação, vamos supor. Eu caí, eu quebrei algum osso, por que eu tô fazendo um raio-x da minha perna? Né? Às vezes a minha queixa é totalmente outra. E aí tem uns médicos que, nossa, quer fazer exame até do fio do cabelo da gente. Tem alguma coisa a ver? Não, ele tem que ser clínico, ele tem que direcionar aonde, o que, né, vai pesquisar. E a troca de informações entre o membro da equipe também deve ser muito eficiente, pois se não houver uniformidade entre os mesmos, as condutas podem ser diferentes e prejudiciais a um paciente. Então é aquela coisa assim, vou passar o meu plantão. Aí eu tô lá com o seu João, 82 anos, acamado, ele tá com uma sonda nasointeral porque ele não tá se alimentando, tá? Ele não levanta, ele faz uso de papagaio, tá? E aí na hora de eu passar o meu plantão, eu falo, o seu João tem 82 anos, tá estável. Tá estável, mas o que ele tem? Tá? Então, descrever sempre, tá? Se ele apresentou uma dor, comunicar a equipe, tá? Sempre tem que ter esse contato completo. Quanto mais você descrever o paciente, melhor. Qual que é a segunda causa de iatrogenia? A manipulação do paciente com finalidade diagnóstica. Calma que eu vou explicar. Por exemplo, os exames estão cada vez mais modernos, né? Então, por mais que eles estejam mais modernos, muitos, às vezes a gente consegue diminuir o risco, mas outros, a gente aumenta a facilidade para descobrir o diagnóstico, só que em troca a gente expõe o paciente a um risco muito alto, tá?
Por exemplo, aqui eu vou citar e vou falar mais pra frente, uma tomografia com contraste. Ela é excelente para visualizar coisas que outros exames não veriam. Porém, o custo dela, os riscos que ela apresenta, dependendo do tipo de meu paciente, eu posso levar à morte, tá? Então, a gente tem sempre que fazer esse balanço. Então, quanto mais idoso é meu paciente, mais sensível é o organismo dele. E maior chance eu tenho de complicações, mesmo por um simples raio-x, tá? E aqui o primeiro exame que a gente vai falar é sobre os exames radiológicos, tá? Que seriam os raios-x, tá? Então, assim, a gente tem um problema muito grande, por exemplo, com colonoscopia, por exemplo, que é um exame de imagem, tá? Mas antes de fazer a colonoscopia, a gente tem que fazer o preparo. E aí o que a gente faz? Coloca laxante no paciente, clister, tá? Que é tudo para ele evacuar, para o intestino dele estar totalmente vazio, para adentrar aquela câmera e visualizar o colo, tá? E aí o que acontece? Quando eu dou um laxante pro meu idoso, eu posso estar provocando desidratação. Automaticamente eu vou ter uma hipovolemia, que é a diminuição anormal do volume de sangue do meu corpo, tá? Hipotensão, que é a minha pressão baixa. Isquemia cerebral, tá? E eu poderei acusando quedas. Então, assim, o exame, em suma teoria, é simples e era para ser benéfico. É para ver se eu tenho alguma alteração no meu colo, né? Porém, nem sempre ele é tão benéfico assim. E aí, no caso do raio-x, que eu falei que a gente ia falar de raio-x, né? Eu fui falar de preparo de coluna. No caso do meu raio-x, é a exposição contra a radiação. Ela aumenta a incidência de neoplasias, que é o câncer, tá? Principalmente no meu idosinho que já tá muito frágil. Então ele caiu e ficar tirando aquelas 1000 raio-x do paciente, ou fazer, sei lá, 6, 7 raio-x em um único mês é totalmente prejudicial por causa da minha radiação, tá? Aumenta o risco de câncer. Aí falando, eu tinha falado da tomografia com contraste, né? E o meu contraste, então? Por que ele é perigoso? Por que você tá falando que tomografia é perigoso? Que é o seguinte, o sulfato de bário, tá, que é usado via oral para o estudo do aparelho digestivo, tá, ele pode primeiramente causar obstrução brônquica, tá, e vascular quando atingem as minhas estruturas. É todos os meus pacientes que vai ter isso? Não, são os mais debilitados. Deve-se evitar seu uso em caso de hemorragias digestivas. Só um minutinho, gente. Desculpa, era por causa do barulho da moto, vocês não ouviram nada. Então, eu devo evitar ele em casos de hemorragia digestiva, tá? Porque o meu idoso já tá debilitado, já tá com sangramento, tá? E o sulfato poderá aumentar isso, tá? E no meu pós-operatório também, porque eu aumento o risco de obstrução alta do meu esôfago e distúrbios de deglutição. Fora isso, também eu posso ter aumentar o risco de hemorragia, tá? Quando ele é injetado endovenoso, porque até então eu tava falando via oral, o que acontece? Geralmente o contraste é usado à base de iodo. E você pode ter uma reação alérgica a esse iodo, tá? Pode causar uma hipotensão, uma bradicardia, que é a diminuição da minha frequência cardíaca, ou uma taquicardia, que é o aumento da minha frequência cardíaca, e principalmente, gente, disfunção renal. Paciente com insuficiência renal ou qualquer doença relacionada ao rim jamais pode utilizar contraste, tá? E é muito comum no hospital, então não permitam. Se você tem um problema renal, não faça uma tomografia com contraste, porque a chance de você parar o seu rim é muito alta. Só que assim, gente, geralmente no hospital idoso, eles sempre pedem tomografia sem contraste, tá? E paciente renal também já pedem sem um contraste. Porém, às vezes pode, né, acontecer ali um desencontro de informações. Você não fala que você é um paciente renal, você não fala nada sobre seu rim e o médico te pede. Então, cuidado, tá? E os exames endoscópios ou laparoscópicos, né? Que é a endoscopia que é feita pela boca, né? Ou laparoscopia. Desculpa pausar de novo, gente. Meu primo tá com uma bendita de uma bicicleta motorizada e eu escuto ele vindo lá da esquina. E aí eu tenho que ficar pausando o vídeo, senão vocês não vão escutar nada. Ele chega aqui debaixo da oficina do meu pai com essa... é uma bicicleta moto que tá
horrível o som disso, tá? Então me perdoe ficar pausando o vídeo. Então, sobre os meus exames endoscópicos, né? Eles podem causar danos como a perfuração, tá? Do meu esôfago, hemorragia, lesão da aorta durante a minha broncoscopia, tá? E a rotura do meu esôfago que eu já tinha falado antes. Claro, gente, isso aqui é quando você pega um profissional que não tá acostumado com o aparelho, tá? Dificilmente você vai ter alguma coisa desse gênero. A não ser que o seu organismo já tenha muito debilitado, tenha uma úlcera lá, tipo, quase pra romper. Aí você dá a infelicidade de fazer uma endoscopia e perfurar essa úlcera. Mas é muito difícil. Punções e biópsias. A biópsia hepática, renal e digestiva e ganglionar podem provocar, então, hemorragias e infecções. E eu até deixei, assim, uma imagem chocante aqui pra vocês de quando vocês forem no dentista, tá? Gente, acontece. Claro que o profissional não queria fazer a cena que eu coloquei aqui, né? Mas pode acontecer. O cateterismo cardíaco pode causar um infarto agudo do miocárdio, por incrível que pareça, tá? Mas isso aqui, gente, sempre que eu falo pra vocês, tudo que eu tô falando aqui é em pessoas mais debilitadas ou que já estava propensa a acontecer aquilo. Não é que qualquer pessoa vai sofrer isso aqui. Isso aqui são erros, tá? São erros graves que acontecem. O cateterismo pode causar arritmia, laceração da artéria coronária, obstrução na minha artéria braquial e infecções, tá? Além disso, quando eu vou manipular os meus focos infecciosos, que seriam, por exemplo, a minha boca, é um foco infeccioso, minhas vias urinárias, minhas vias intestinais, tá? Elas podem causar endocardite infecciosa, porque as células vão migrando de um aparelho para o outro até chegar no coração e levar a bactéria que estava, por exemplo, no meu rim para o meu coração, tá? Terceiro, medidas terapêuticas, tá? O que seriam essas medidas terapêuticas e quais são as iatrogenias que vêm associadas a elas? Quando eu tô em repouso, tá? Isso aqui, quando eu sempre falo, vou sempre deixar esse alerta. Pessoas que já estão propensas. Então, muito repouso eu posso gerar depressão, ansiedade, perda de reflexo, atrofia muscular, tá? Diminuição da capacidade física, osteoporose, úlcera de pressão, embolia, atelectasia e infecções. Essa regra é para aquele idoso acamado há, tempos. Provavelmente alguma dessas coisas ele vai desenvolver, inclusive pneumonia que não está aqui, tá? E o excesso de atividade física ou a minha atividade física no meu idoso de 80 anos que nunca correu, nunca andou meia hora e resolveu correr uma maratona. O que pode acontecer, Pro? Eu posso ter uma lesão no meu aparelho locomotor, né? E complicações cardiocirculatórias, tá? Então eu pego um músculo que não estava preparado, forço ele, posso ter problema. Pego o meu coração, que não estava preparado para correr uma maratona, e forcei meu coração. Então isso pode ter, problemas. Restrições dietéticas, tá? Que é aquelas pessoas que fazem dietas malucas, tá? O idoso, ele geralmente já se alimenta mal, de natureza aqui, tá? Por vários motivos, sendo isolamento social, a deteriorização mental, situação financeira, uso de medicamentos que tira apetite, dificuldade de mastigação, entre outros, meu primo. E aí o que acontece? Algumas famílias, por falta de cuidado ou por não saber que esse idoso não estava se alimentando, ele tende a restringir mais ainda a sua alimentação, tá? E aí, quando a gente faz essa restrição muito abaixo, a gente coloca em risco de deixá-lo desnutrido e aumentar a suscetibilidade de infecções, tá? Então, nada de ficar aí sem comer por tempos muito longos, tá, pessoal? E aí a gente tem aquela condição, por sondas. Isso aqui também é mais normal em hospital. Mas em casa tem muito paciente que usa. Qual que seriam, então, as minhas iatrogenias acometidas por sonda? Que seriam as sondas nasogástricas e nasinterais, tá? Que eu vou falar nesse momento. Elas podem, então, causar a pneumonia aspirativa, tá? Se eu insiro essa sonda de forma errada e ela vai parar lá no meu pulmão e eu não faço uma ausculta certa dessa sonda e eu libero essa sonda sem um raio-x para confirmar a localização e etc., eu mato meu paciente com pneumonia. Porque o líquido que ele ingerir nessa sonda vai parar no pulmão, tá? Eu acabo com o pulmão do meu paciente. E eu levo ele a óbito, tá?
Então é muito importante. E o hospital vocês têm que ficar muito de olho, vocês não passam sonda. Mas às vezes a gente põe a sonda e fala pra família, não dê mais comida. Porque quando a gente põe a sonda é porque esse paciente já não tá se alimentando. E a família muitas vezes pega tipo gelatina, qualquer coisinha, né? Ah, ele tá com sede, eu vou dar água. E mete na boca do paciente. E o paciente vai lá, broncoaspira, faz pneumonia, né? Mesmo a sonda tá no lugar certinho. Mas foi porque ele colocou uma alimentação que não era pra colocar, tá? Continuando. E a minha terapêutica medicamentosa? O efeito, então, da minha medicação já por si só é uma iatrogenia. Porque quando você toma um remédio, você não quer sofrer efeito colateral. Mas muitas medicações, né, acontecem. Então, os efeitos colaterais de remédio não deixa de ser uma iatrogenia. É um erro que ninguém queria que tivesse ali, mas tá. Os idosos, por usarem um grande número de medicações, têm uma maior chance de desenvolver efeitos colaterais, tá? As alterações observadas na farmacodinâmica e farmacocinética, que é todo aquele processo de absorção, distribuição, eliminação, tá? Das órgãos dos idosos facilitam as reações adversas, então, né? Que é justamente aquilo que eu falei pra vocês. Ele custa absorver, ou senão ele absorve demais e não elimina nada, tá? Seria isso. Então, por conta disso, eles acabam tendo mais reações adversas, porque uma medicação vai interagindo com a outra, que vai interagindo com a outra e dando danos, tá? E podem, então, ser de várias formas possíveis esses danos. Algumas são mais frequentes e previsíveis devido aos medicamentos mais usados para esse grupo etário, tá? Como alguns efeitos, então, colaterais já são esperados mesmo, porque, né? Não tem como você tomar 10 medicações e nenhuma medicação interagir com a outra. É impossível isso. Dando sequência. Quais são as alterações que são determinadas por drogas? Gente, essa parte eu vou tentar ser bem rápida. Não foquem nisso, vocês não precisam saber o que aqui, tá? E é muito repetitivo. Então, primeiro, na confusão mental. Devido a... O que causa confusão mental? Quais são as drogas que causam? São os hipnóticos, tranquilizantes, antidepressivos, antipsicóticos, anticolinérgicos, anticonvulsivantes, corticosteroides, digitáricos, antiparkinsonianos. Depressão. O uso de metidopa, reserpina, beta-bloqueadores, coniltidina, tranquilizantes. Parkinsonismo. Uso de antipsicóticos, sinarizina, reserpina, metidopa, metoclopramida, que vão poder gerar também o Parkinson, tá? Hipotensão postural, que é aquela mania que a gente tem de andar meio corcunda, né? É uma hipotensão postural. Pode ser causada por antihipertensivos, diuréticos, antiaginosos, antidepressivos, antipsicóticos. Remédios que podem causar queda. Hipnóticos, tranquilizantes, antidepressivos, antipsicóticos, antihistamínicos, anticonvulsivantes, antihipertensivos, diuréticos e antianginosos, tá? Medicação que dá constipação, que é o bloqueio, não consigo fazer cocô. Anticolinérgicos, analgésicos, antiácidos, antipsicóticos, antidepressivos. E medicações que causam incontinência urinária. Hipnóticos, tranquilizantes, antipsicóticos e diuréticos, tá? Isso aqui é só pra vocês meio que ter noção. Mas qualquer medicação em qualquer pessoa vai causar isso? Se dosagem errada, sim. Caso contrário, não, tá? Não é pra causar. Mas pode ocorrer por causa dos efeitos adversos relacionados de uma droga com a outra e etc. Mas em si não é que se eu tomar uma dipirona eu vou ter alguma coisa. Não é pra ter, tá? Os remédios são feitos de modo que eles não apresentem efeitos colaterais. Pelo menos não efeitos graves. E quando eu falo de cirurgia, quais são as minhas iatrogenias? Então, recentemente, a gente, graças a Deus, vê que tem aumentado o caso de cirurgias em idosos. E eu falo graças a Deus, gente, porque nada pior do que você ter um ser humano com uma dor ou com uma patologia que você sabe que vai levar à morte e só vai consertar aquilo se o paciente operar e eu não poder operar o meu idoso, né? Por causa de alguns outros fatores que a gente vai falar mais pra frente. Então, as alterações relacionadas ao envelhecimento predispõem os idosos a complicações durante a pré- e pós-cirurgia. Normal, porque é um organismo mais debilitado, né? Então, as principais alterações são o delírio, tá? Que é um procedimento cirúrgico estressante. Então, eu ponho o meu idoso para fazer uma cirurgia. É um processo altamente estressante. Ninguém quer ficar fazendo cirurgia, né?
E aí a minha anestesia pode ocasionar delírio, alguma doença de base, como doenças cardíacas, tá? Pode causar esse delírio. Estado neurológico de base, que é aquele idoso que já tem, né, um déficit de atenção, ou que já tá trocando o açúcar pelo café e etc, tá? Ele vai ter um delírio. Distúrbio hidroeletrolítico e metabólico. Gente, hidroeletrolítico é quando falta água no seu corpo, e o eletrolítico aqui é quando falta seus eletrólitos, que é sódio, potássio, tá? Ureia, creatinina, principalmente sódio e potássio. Infecções, né, em geral. Gente, eu acho que eu já até comentei isso com vocês. O paciente que está hospitalizado, a chance dele começar a delirar é altíssima. Principalmente o paciente que está com infecção de foco urinário, paciente que está com pneumonia, a própria infecção deixa o paciente confuso, tá? Analgésicos e hipnóticos. Além disso, a minha cirurgia pode causar depressão, porque o indivíduo fica um tempo isolado, né? E restrito de movimentos. Por exemplo, aquele paciente que tem que ficar numa cama por causa de uma cirurgia de fêmur, tá? Então ele pode ter uma depressão. E a principal complicação, que é a trombose venosa profunda, a famosa TVP, que vocês vão ver de um monte por aí, que é o idoso após a cirurgia, ele já apresenta as 3 características principais para ter TVP, que é a êxtase, que é a estagnação do meu sangue, então a circulação ali está comprometida, alteração da minha parede venosa e a minha hipercoagulabilidade. Gente, essa coagulabilidade é o tempo que o meu sangue leva para coagular, tá? Por isso que a gente geralmente usa S, para raliar o sangue, que vocês falam, tá? Seria para quebrar o trombo que é formado, porque quando a gente opera, a chance da gente formar trombos, tá? Que são bloquinhos de sangue na minha artéria é muito grande. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as terapêuticas não convencionais. Estou acabando a aula, gente. Vai ficar um pouquinho comprida essa aula, me desculpa. Assim, essa aula é única, pelo menos. Não vai ter outra, é só essa hoje. Então eu tenho o meu EDTA, que é o ácido etileno diaminotetrácico, tá? Usado para quelar. Gente, quelar é diminuir, tá? O cálcio, o cobre e o alumínio. Ele é administrado por via endovenosa, tá? E ele pode causar diminuição acentuada de cálcio no sangue e determinadas arritmias, convulsões, parada respiratória e até insuficiência renal. Ele é usado, por exemplo, quando eu tô com uma hipercalcemia, tá? No meu sangue. E aí, o uso das minhas vitaminas, que bastante gente gosta de usar em casa, e antioxidantes. E aqui eu trago uma informação muito legal pra vocês, tá? Eu deixo a dose diária e a consequência de vocês tomarem a mais. Então, por exemplo, a vitamina A. A minha necessidade diária é de 3.000 unidades. Uso acima, isso aqui eu achei até absurdo, porque é impossível que alguém em sã consciência toma isso tudo a mais de vitamina A por dia. É impossível. Mas, né, de idoso a gente não pode duvidar. Uso acima de 25.000 a 50.000 unidades de vitamina A podem causar hipertensão intracraniana, que é o aumento da pressão do meu cérebro, do meu crânio, na verdade, dores ósseas e articulares, hepatotoxicidade, que é a infecção no meu fígado, tá? Sempre que eu falar hepato, gente, tá relacionado a fígado. Hipertensão e esplenomegalia, tá? Vitamina C, a necessidade diária, esse aqui é mais plausível, tá? É 60 miligramas. Dose de 2 a 4 gramas, tá? Podem causar diarreias. Aí você fala, mas não é 60 miligramas? Gente, lembrando que 1 grama equivale mais do que 1 miligrama, tá? Então presta atenção nisso. Aqui é 60 miligramas, ou seja, não é nem 1 miligrama inteira. É 60. Então, de 2 a 4 já é isso, né, a mais. De 4 a 9 gramas eu posso causar uma nefrolitíase. E dosagem de 9 gramas em diante eu posso causar uma acidose metabólica. E a vitamina E? A necessidade diária é de 10 a 15 unidades, tá? Doses acima de 1.000 a 2.000 unidades podem provocar diarreia, má absorção da vitamina K e hemorragias. E aí tem os preparados vegetais e tem uns aqui que vocês não vão conhecer, mas tem um aqui central que
todo mundo conhece. Passava até propaganda disso na TV que eu me lembro. Tem o ginseng, que 3 miligramas por dia causa agitação, insônia, diarreia e edemas, tá? Que é inchaço. O Comfrey, que é um hepatotóxico, que é alterações no meu... tóxico para o meu fígado. Vamos traduzir. O ginkgo biloba. Quem nunca ouviu falar de ginkgo biloba? Gente, isso aqui é muito famosinho. Ele simplesmente pode causar hemorragia, tá? E o hipericum, que também é hepatotóxico, tá? Acabando a aula, gente. E o quinto e mais importante fator de iatrogenia no meu idoso. E isso aqui, cara, é muito grave. É justamente a minha omissão, tá? Então, a omissão de uma conduta, o procedimento ou monitorização que seriam indicados por representar o mínimo a se fazer em determinadas situações, tá? É um conceito errado de que não vale a pena investir no tratamento por causa da idade do paciente, a principal omissão terapêutica cirúrgica, outras complicações que vêm por omissão das medidas preventivas, tá? E aqui deixa eu explicar um pouquinho melhor isso aqui pra vocês. Então, assim, gente, é aqueles exemplos que eu citei. Eu tenho uma paciente que estava internada comigo e de repente ele sofreu uma queda. E aí só eu vi. Eu tava cuidando dele, só eu vi. Não tinha família, não tinha ninguém. Tava eu e o idoso. E o idoso às vezes nem é lúcido. Eu vou lá e escondo. Aí na manhã seguinte, eu descubro que esse paciente tá com uma fratura de fêmur. Ué, como que alguém tem uma fratura de fêmur do dia pra noite se não aconteceu nada? Então, vocês veem, o fato de eu ter escondido essa queda, eu posso ter causado uma fratura de fêmur, que consequentemente vai deixar ele mais tempo hospitalizado, que pode levar uma pneumonia e ele pode morrer. Nossa! Assim, no básico, né? Agora, se eu tivesse falado que esse idoso sofreu uma queda, eu poderia ter feito um raio-x, descoberto a fratura de fêmur, não... entraria com as medidas plausíveis para não deixar esse paciente muito tempo acamado, né? Outro exemplo. Apliquei uma medicação errada. Uma dose errada, uma medicação errada que não era daquele paciente. Eu fico quieta ou eu assumo? Deixa eu dar o tempo pra vocês pensarem. Gente, obrigatoriamente eu assumo. Porque é o seguinte, muitas das vezes tem remédios que são antagonistas de outros. Calma, eu vou explicar. Então, quando a gente fala de antagonistas, são remédios que anulam o efeito do outro. Então, por exemplo, às vezes eu peguei uma medicação que dava taquicardia. Eu uso uma medicação antagonista para voltar à frequência cardíaca para o estado normal. Se eu não falo, eu levo uma paciente a óbito e ó... E aí? Aí é eu e Deus, né? Isso se a família não estiver do lado, porque se a família não estiver do lado é processo na sua lata, assim, ó, pá. Então, errou, admite, tá? Tente reverter a situação, que já é muito delicada. Outro conceito errado que ele fala aqui é, por exemplo, aquele idoso que tá em estado, né, avançado, nem tô falando terminal, é avançado. Aí você vira e fala assim, ele já tem, sei lá, 89 anos, deixa ele descansar. Às vezes a doença dele tinha um tratamento, podia ser de uma resposta mais demorada. Mas que prova você tem que esse idoso ia morrer, sei lá, com 90 anos e não com 100, né? Então, né, tomar cuidado com isso. Nunca julgar errado. Toda paciente tem direito à vida, tá? Aí ele fala aqui, outras complicações que vêm pela omissão, né? Então, foi as quedas, tá? Que é geralmente de leito, cadeira, por causa de medicação, caso você deu uma medicação, baixou a pressão e sofreu a queda. Falta de luminosidade, tá? Acontece as escaras por situações que nem eu falei agora de vocês, uma fratura de fêmur que você não comunicou, né? Deixou o paciente acamado. O óbito, porque vai acontecer. Aliás, vai acontecer não, espera Deus que não aconteça, tá? Mas pode acontecer, por exemplo, você vai lá, deu uma medicação, não avisou ninguém, ou se não avisou, mas não deu tempo de reverter, o paciente vai a óbito. Você vai ocultar da família, falar que ele morreu por causa desconhecida, para a família pedir uma autópsia e descobrir que você matou o paciente? Não, né? Então,
É mais válido você assumir o seu erro, dar cara e coragem e falar, olha, aconteceu isso, 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 a gente fez o possível, mas, né, vai enfrentar um processo, no mínimo, né, mas é mais decente. E eu acho que era isso, pessoal. Então, hoje é só essa aula, tá? Vocês não vão ter 2 aulinhas, por isso que ficou mais compridinho. Espero vocês semana que vem. Beijinhos.